A gente também destaca que outra alteração relevante, tá? É dos sublimites e as alterações das alíquotas, tá? A qual determina que a empresa de pequeno porte, tá? Que se refere no caput, parágrafo 4º do artigo 19, que é 360 mil, estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional. Bom, com relação ao ICMS, eu sei que pesa, mas vocês já fizeram para quem é prestador de serviço e de repente está ali com, vamos dizer assim, essa questão bem sufocante, a depender do município que você esteja, de repente vai valer a pena você sair do Simples para recolher o ISS à parte. Por quê? Porque se você tiver numa alíquota ali de prestação de serviço já alta, aonde se você for olhar na tabela, a alíquota do ISS já está em 5%, e se você de repente estiver num município em que a alíquota é 2%, opa, você está falando em economia tributária, que o fisco está te proporcionando. Olha aí. Então, você precisa avaliar essa questão, porque para o ISS, em alguns casos, pode valer a pena. Tá? Já o ICMS, né, a gente já fica um pouco triste, né? Mas vamos lá. O artigo 20, tá, da lei complementar, ele traz o quê? A empresa de pequeno porte que ultrapassar os limites a que se referem o caput do parágrafo 4º do artigo 19, estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso. Tá? Então, vem a lei e dispõe claramente, se eu não obedeço esse sublimite lá do parágrafo 4º do artigo 19, eu estou impedido. Tá? O contribuinte, então, deverá observar, tá, os limites previstos na legislação para ver se vale a pena continuar ou não recolhendo o ISS. Lá no artigo 13, tá, da lei complementar, ele fala o que também? Para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 3º será de 3.600.000, observado o disposto nos parágrafos 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo, e nos parágrafos 17 e 17A do artigo 18. Aí vem o artigo 3º. Tá, que ele dispõe aqui. Então, ele fala aqui que eu tenho que observar o limite máximo lá do inciso 2º, que vai ser de 3.600.000. Quando eu olho o artigo 3º, inciso 2º, ele fala o quê? Empresa de pequeno porte que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 e a 4.800. Aí ele está falando, ó, esse 4.800 não é 4.800, é 3.600. 3.600.000. Aí vieram algumas pessoas, alguns alunos e até mesmo alguns contadores me perguntaram assim, peraí, o que você está vendo aqui? Não é no calendário? Sim ou não? Quer dizer então, Joyce, que eu tenho que observar o ano calendário ou eu tenho que observar a receita bruta acumulada? Entendem a diferença? Quer dizer que eu tenho que observar esse limite em cada ano calendário? Ou eu tenho que observar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses? E aí surgiu a dúvida. E agora? Olhem, vocês estão... Lembra da incongruência das leis que eu falei para vocês? Nós estamos falando de ano calendário. Então quer dizer que uma empresa, de repente, que lá em 2018, lá em agosto, em junho, né, metade do ano, atinja 3.700.000, quer dizer que ela vai ter que recolher o ICMS e o ISS na forma normal, ou ela tem que observar o ano calendário? Muitos vieram me perguntar isso. Aí eu fui lá para a resolução. O que a resolução 94 diz? Né? A resolução 94, lá no artigo 12, ela determina o quê? A EPP que ultrapassar qualquer sublimite da receita bruta acumulada, ó, o que aqui fala? Receita bruta acumulada. O que fala aqui? Ano calendário. Seja no mercado interno ou em decorrência de exportação para o exterior, estabelecido na forma prevista do artigo 9º,
estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e o ISS na forma prevista do Simples, a partir do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o excesso, relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da federação de vigência do sublimite. O que ele está dizendo aqui no artigo 12? Que eu tenho que observar a receita bruta dos últimos 12 meses. E isso me faz entender o quê? Que essa questão de ano calendário é para fins de enquadramento. Para fins de tributação, eu tenho que observar o quê? Receita bruta acumulada. Posso tentar brigar por isso no judiciário? Pode. Por que não? Resolução está falando em receita bruta, lei complementar está falando em ano calendário. Se o prejuízo que isso vai trazer para mim é considerável, posso tentar, ué. O não eu já tenho, né? Mas o que fala a resolução 94 em receita bruta acumulada, tá? Então, e o parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal estabelece, né, determina que se o excesso durante o ano calendário respeitar a regra dos 20% do excesso, a empresa ainda continua dentro das regras. Parágrafo 1º, os efeitos do impedimento previsto no caput ocorrerão no ano calendário subsequente se o excesso verificado não for superior a 20% dos sublimites referidos. Então, ainda daqueles, né, 3.600 lá, eu tenho mais 20% que eu posso ultrapassar, tá? Então, é 3.600.000 mais 20%. Se eu estiver respeitando essa regra, eu continuo ainda recolhendo o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional, tá? Mas 20% só, tá? Se for 20,5%, né, você já tá fora. Empresas em início de atividade, o que ele fala para essas hipóteses? No parágrafo 5. Na hipótese de início de atividade no ano calendário imediatamente anterior ao da opção, né, caso a receita bruta pela empresa no ano calendário de início ultrapasse quaisquer dos sublimites previstos no parágrafo 1A, estabelecido na IPP, localizado na unidade da federação, cujo sublimite for ultrapassado, estará impedido de recolher o ICMS e o ISS na forma prevista do Simples. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar 3.600.000, vou dividir, né, por 12, vou fazer a multiplicação pelo número de meses da empresa e vou ver se e vou fazendo a conta, se ela ultrapassar aquele limite, ela também vai ser desenquadrada para o recolhimento do ICMS e do ISS na forma do Simples, tá? E, diante disso, né, temos o quê? Que a lei complementar dispõe termo ano calendário. A resolução, receita bruta acumulada. Pode dar ensejo para questionamento do parte do contribuinte? Sim ou não? Aí a gente fala em matéria tributária, tudo muito certo? Aí a gente vai falar sempre o quê? Depende, né? Depende. Para o meu cliente isso pode ser vamos dizer assim, uma briga boa? Pode, eu estou falando de alguns 200, 300 mil de recolhimento de ICMS aí, se eu estiver fora do Simples, né, no ano. Então, de repente, vale a pena para ele, tá? É uma discussão que já foi falada ou questionada no judiciário, que eu saiba ainda não, mas é uma saída, vamos dizer assim. Mas a resolução está bem clara, falando em receita bruta acumulada. Aí, como eu sou curiosa, né, e eu gosto de cutucar umas com vara curta, o que eu fiz? Fui lá na Receita Federal. Assim, receita. Me diga, Receita. Eu não estou entendendo esse negócio de ano calendário e receita bruta acumulada. Mandei uma perguntinha lá no portal do Simples Nacional. Né? Aí, capaz que a Receita respondeu. Em menos de 24 horas, gente. Com exemplos e tudo. Eu fiquei assim, chocada. Falei, nossa, Receita Federal... um órgão que funciona. Aqui tá meio apagadinho, mas eu coloquei para vocês só a título de curiosidade, tá? Questionei, então, essa questão de ano calendário e receita bruta acumulada, e o que a Receita Federal me respondeu, que tá bem ruizinho para ler, mas lá no slide, na apostila, vocês têm, que fala o quê? Que eu tenho que observar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses para o fim do enquadramento do ICMS e do ISS.
tá? E que colocando inclusive exemplos ali para mim, tá? Dizendo, ou seja, esse aqui com a resposta que a Receita Federal me deu, eu até pude perceber que essa resposta ela é individual, é alguém mesmo ali pensando e fazendo, não é o computador colocando qualquer artigo de lei não, tá? Foi bem bacana. E falando que não, é os últimos 12 meses e que se passar, né, o valor que ultrapassar ali os últimos 12 meses, eu vou estar desenquadrado do ICMS e do ISS, tá? Aí eu coloquei aqui só para quem nunca fez essa pergunta na Receita Federal, a título mesmo de curiosidade, tá? Coloquei aqui a tela para vocês do Simples Nacional, do portal do Simples, então você vai lá, fale com o Simples Nacional, tá? Aí tem o Fale Conosco, aí depois você é direcionado para esse portal aqui, você clica lá, Simples Nacional ou Microempreendedor Individual, dependendo da sua categoria, tá? Aí você coloca o teu CNPJ, teu e-mail, né? Faz lá a pergunta que você quer e envia. Daqui a 48 horas, que acho que eles colocam de prazo, mais ou menos, a resposta já vem para você, tá? Bem tranquilinho, no seu e-mail. Bom, outra coisa que está tirando o sono de vocês aí e fazendo até, vamos dizer assim, cálculos e mais cálculos. As alterações do sublimite para o estado do Paraná. Bom, quando a gente fala em alterações de sublimite, a gente verificou ali que a Lei Complementar 155 e a Resolução 94, alterada pela 135, ela dispôs o quê? Que você, contribuinte, tá? Vai ter que recolher o ICMS e o ISS fora quando você alterar ali, você passar dos 3.600.000. E para os estados e os municípios, o que a Lei Complementar fez? Ela colocou que eles deverão observar esses sublimites de acordo com o quê? Com o PIB, tá? Então, ele vai ter que olhar quanto que ele participa dentro do PIB, tá? De uma forma geral, para verificar qual que vai ser o sublimite que ele vai aplicar. Bom, muitos de vocês sabem que nós aqui do Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós somos considerados estado rico, né? Estado que põe dinheiro nesse país. Graças a Deus, né? Que continue assim. E lá na Lei 15562 de 2007, para quem não lembra quem era o governador a essa época, era o Requião, ele estabeleceu que além daqueles sublimites que tinha lá nos estados, o Paraná, tá, iria recolher, através de uma tabela, disposta lá no artigo 3º da Lei 15562, limites diferenciados para o ICMS. Aí veio a Lei Complementar, veio o governador Beto Richa, né, através de toda a sua equipe, e publicou então o projeto de lei, que causou bastante polêmica, saiu na Gazeta do Povo, foi motivo de reuniões de vários conselhos aí de órgãos de classe, tá? Por quê? Esse projeto de lei, tá, o 557 de 2017, se você for procurar ele lá na Alep, você, quando acha ele, você acha estranho. Porque ele trata de IPVA, de redução, de possibilidade de parcelamento, tipo assim, não tem nada a ver com o Simples Nacional. Ele não fala em Simples Nacional. Quando eu fui caçar esse projeto de lei, eu falei assim, meu Deus, mas não estou achando, acho que eu estou vendo errado, não fala do Simples, né? E fui, liguei lá na Alep, né? Porque a gente não tem aquela paciência de correr o olho até o final do negócio, né? Você já quer que você achar o documento lá, Simples Nacional, né? Não tava assim. Liguei lá na Alep, falei com a moça lá que cuida dessa parte. Falei assim, mas não tô achando. Ela, não, é que tá lá no final. Então, lá no finalzinho, praticamente o último artigo, que é o artigo 30, ele dispõe o quê? O artigo 3º da Lei 15562, de 14 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. O valor do ICMS devido mensalmente pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte estabelecidas neste estado e enquadradas no Simples Nacional será determinado de acordo com as tabelas de que tratam os anexos da Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, vocês, empresários do Simples Nacional, contadores do Simples, né, que fazem a contabilidade do Simples Nacional,
tá? Vão ter que observar agora a tabela do Simples, tá? Lá disposta na lei complementar e não mais aquela que estava disposta na lei 15.562. E isso importa o quê? Em aumento de arrecadação. Mas como era e como ficou, Joyce? Tá? Então, com esse projeto, ele revoga os percentuais reduzidos aplicados às empresas do Simples Nacional e determina que o valor devido seja aquele estabelecido de acordo com a Lei Complementar número 123, tá? E isso implica em aumento da carga tributária. E como era e como ficou, né? De repente você não sabe como que era, mas vamos lá, vamos te mostrar. Então, de acordo com a Lei 15.562, nós temos aqui as faixas, tá? O que vai permanecer? Até 360 mil, o Estado vai deixar zerado lá o recolhimento, que são as MEs, tá? A partir de 360.001 até 3.600.000, nós tínhamos o quê? Uma alíquota reduzida para as empresas situadas aqui no estado do Paraná. Então, vejamos, como é hoje, tá? Isso aqui é 2017. Então, eu tinha lá, para essa faixa de 360 a 540, eu tinha 0,67. Se eu olho, né, o anexo 1 e 2, que é comércio e indústria, que é a mesma alíquota, mesmo valor, isso aqui é só a alíquota do ICMS, tá, pessoal? Não vão confundir. Se você olhar lá como está hoje na lei complementar, na lei 15.562, isso aqui é só a alíquota do ICMS. Quando eu olho o anexo da lei complementar 123, isso aqui é só a alíquota do ICMS também, tá? 0,67. Quando eu olho o anexo 1 e 2, 2,33. Então, eu tenho uma economia de 1,66%. Então, aqui eu pagaria um ICMS de 2.814. Se eu fosse pelo que está lá no anexo, eu pagaria 9.786. Claro que isso aqui está embutido lá naquela carga de 2, 3, 6, 17, enfim, né? De acordo com a soma de todos os outros tributos ali. Mas só de ICMS, 2,33, né? Uma receita bruta de 420 mil, 9.786. E aqui eu tenho uma economia de 6.972, chegando então até a 16.200, com uma carga de 3,50 para as empresas na faixa de 3.420 a 3.600 e para o anexo 1 e 2 da lei complementar 3,95, tendo uma redução de 0,45. Então, vocês tinham uma economia de 1,66 até 0,45. Opa! Bom, né? Tava legal assim? Mas vem o Estado e quer acabar com a brincadeira de vocês, né? Olha só como vai ficar. Então, a partir de 2018, o percentual para as empresas, né? Primeiro que eu tenho uma mudança na forma de calcular, não é tão simples assim, né? Então, para a primeira e a segunda faixa lá da tabela, que é 360 mil, né? Temos a isenção do ICMS, continua zero. Terceira faixa, aí eu coloquei aqui, agora nós temos a tal da alíquota nominal, percentual do ICMS, alíquota do ICMS, receita mensal e o valor. Aqui eu calculei só o valor do ICMS, tá? Por quê? Porque eu tenho que pegar esta alíquota nominal, que eu achei, multiplicar pelo percentual que eu tenho de ICMS, aí eu chego na alíquota que eu tenho que aplicar de ICMS. Sobre uma receita bruta mensal de 100 mil reais, eu chego em 2021 com 73, tá? Se eu aplicasse as regras da Lei 15.562, eu pagaria 670 mil, eu teria uma economia de 1.351,73. Triste, né? Bem triste, tá? Então, vocês tiveram aí um aumento na carga tributária considerável, tá? Então, 2,25, aqui eu vou estar pagando 0,67, 1.538, e assim por diante. Quem saiu prejudicado nessa história? O pequenininho,
que passa de 3.600. Quando ele já chega ali na faixa de, vamos dizer assim, na quarta faixa ali de 1.800.000, ele até tem uma redução de 0,75, que é considerável, mas já é baixinha, tá? Mas principalmente para quem está aqui na terceira faixa, até a quarta, até 1.200.000 mais ou menos ali, tá? De receita bruta acumulada, para eu chegar no percentual de alíquota nominal de 8,83. Eu chego ali num aumento de carga tributária de 1,13%, vamos dizer assim, um aumento efetivo de 1.126,38, tá? Então, é por isso que vocês têm que brigar. É um projeto de lei, né? Eu sei que essa casa que vocês, né, são afiliados, que vocês estão junto aqui, junto ao CRC, já está se mobilizando para isso, e se mobilizem, porque o governador, ele, né, próximo ano, ele já vai, vamos dizer assim, acho que já tem eleição ano que vem, né? Então, se o que ele mudar esse ano, e ele precisa mudar esse ano? Precisa. Qual que é o prazo do governo para mudar isso? Outubro. Disposto onde? Resolução CGSM. Vocês têm que correr. Às vezes a gente tem que quebrar a panela lá na frente do governo. Isso aqui, pessoal, era até a quarta faixa, mas lembrem que continuei com os meus cálculos aqui para a quinta faixa, tá? Porque a quinta faixa ela vai de 1.800.000 ali mais ou menos até 3.600.000. Chegando ali na última, 3.600.000, numa redução de no aumento de 0,48, 478,12. Então, quem mais, vamos dizer assim, fatura, até que não vai sentir tanto, mas uns pequenininhos que estão aqui enquadrados nessa faixinha verde aqui, esses vão sentir mais, tá? Vai doer bastante no bolso. Diga. Esse percentual, quando você vai olhar, eu vou mostrar para vocês depois ali no anexo, lá na lei complementar, tá? Ele tem, então, embaixo das faixas, ele tem os percentuais de cada imposto. Do imposto de renda, do PIS, da COFINS, e o ICMS é 33,50. Então, eu tenho que multiplicar a alíquota nominal, que eu chegar lá através da alíquota efetiva, menos parcela a deduzir, aí eu vou chegar na alíquota nominal e vou multiplicar pelo percentual do ICMS. Aí que eu vou chegar na alíquota. Entenderam? Nem o cálculo de percentual tá fácil para vocês chegarem. Concordam comigo? E vocês precisam saber esse cálculo, por quê? Porque se vocês tiverem retenção, vocês vão ter que saber calcular isso. Tanto para o ISS, PIS, COFINS, né? Quando você faz importação, essas coisas que você tem que calcular ali, os percentuais, você tem que saber como é que chega nesse valor. A gente vai passar por isso daí, mas é desse jeito. Você vai lá na lei 123, você não acha fácil isso porque está meio misturado. A lei 123, até agora, 2017, ela está meio misturada, tá? Com lei complementar 155. Às vezes, quando eu quero achar fácil, eu vou lá na 155 de 2016, lá no final, nos anexos, você vai ver as faixas e embaixo tem um outro quadrinho com o percentual. Lá tem o ICMS 33,50. Respondido? Essa aqui? Essa, opa, 31/12, essa aqui. Uhum. Ah, é porque eu fiz umas alterações mesmo. Fiz. Aí, se você quiser, tem o meu contato, eu posso te mandar de novo. Mas acho, não era para estar, mas se tiver, eu te mando, tá? É que eu achei, quando eu elaborei o material, essas manias de dar mais uma olhada depois, né? Eu falei assim, nossa, mas eu podia melhorar isso aqui para deixar mais claro ainda os percentuais. E foi isso que eu fiz, tá? Mas eu posso te mandar e quem quiser também pode me pedir sem problema algum, tá bom? Então, essa aqui que é, vamos dizer assim, o que está deixando vocês aí mais atônitos e mais angustiados, tá? Que é esse aumento, esse projeto, o 557 de 2017. E esse artigo 30, pessoal,
Se vocês quiserem um projeto de lei, vocês podem me pedir, eu posso mandar para vocês também, tem lá em PDF, tá? Mas no site da Alep vocês conseguem esse projeto também. E ele tá lá no finalzinho, tá? É o artigo 30, bem lá nas últimas páginas mesmo, tá bom? Vamos lá. Como eu comentei, tá? O movimento, né, do Estado se dá por quê? Por que está esse projeto de lei? Lá na resolução CGSN 94, no artigo 11, determina que os estados precisam manifestar-se mediante decreto no respectivo Poder Executivo até o último dia útil do mês de outubro para as alterações de seus sublimites. Ó, diz o artigo 11. Os estados do Distrito Federal, na hipótese de adoção de sublimite de receita bruta, acumulada para efeitos de recolhimento do ICMS em seus territórios, na forma prevista no caput do artigo 9º, deverão manifestar-se mediante decreto do respectivo Poder Executivo até o último dia útil do mês de outubro. Então, provavelmente aí nós temos uma mobilização para até o finalzinho de outubro, nós termos esses sublimites aí, essas alterações aqui no estado do Paraná. Então, por isso que CRC, OAB, não só do Paraná, mas de outros, provavelmente outros estados também estão se mobilizando para isso, tá? Estão correndo aí contra o tempo para brigar por vocês e dizer, ei, isso aí não pode? Como assim aumentar tanto? Vamos colocar então uma outra tabela, né? Fazendo um aumento menor, mas por favor, né? Não podemos deixar isso daí acontecer. Não se calem com relação a isso. As empresas em início de atividade, elas serão estabelecidos limites também, né, para o enquadramento de acordo com a proporcionalidade do número de meses, tá? E lá no artigo 3º da resolução dispõe o quê? Que no ano de início de atividade, cada um dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 2º será de 400 mil, multiplicado pelo número de meses compreendido entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário, considerados as frações de meses como um mês inteiro. Claro que para o ICMS e o ISS, né, esse limite vai ter que ser lá os 360 mil divididos por 12 meses, se eu não me engano, acho que é 300 mil, e aplicado sobre o número de meses que a empresa tiver, tá? Então, 2017, 300 mil, né, número de meses, mais 20%. 2018, 400 mil, mais número de meses, mais, né, os 20% que eu posso ultrapassar desse valor aí, tá? Novos anexos para o Simples Nacional. Então, em 2017, como é que a gente via, né, o Simples Nacional? Só tomar uma água. Em 2017, como é que funcionava? Anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, receita e alocação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no parágrafo 5º C e 5º D do artigo 18 da Lei Complementar, anexo 4, receitas decorrentes de prestação de serviços relacionados no parágrafo 5C do artigo 18, anexo 5, receita decorrente de prestação de serviços relacionado lá no parágrafo 5D do artigo 18, e o anexo 6, tá? Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no parágrafo 5I do artigo 18. Então, vocês tinham 6 anexos, tá? Com a Lei Complementar 155, vocês passam a ter 5 anexos. Um anexo foi suprimido, tá? O anexo 1 continua igual, o anexo 2, indústria. O anexo 3, na verdade, agora, ele absorve praticamente esse anexo 5 aqui, que é a brincadeira que a gente vai ver do fator R, né, entre o anexo 3 e o anexo 5. Então, a gente vai ficar aqui, ora vocês vão calcular pelo anexo 3 e ora pelo anexo 5. Então, as atividades do anexo 5, elas vão para dentro do anexo 3. O anexo 4 continua igual e o anexo 5, né, o 6, na verdade, aqui, ele virou anexo 5. Tá? E aí, então, a gente tem a supressão de um anexo aqui, em razão de que muitas vezes vocês vão ficar agora fazendo o cálculo do que está aqui dentro do anexo 3, dentro do anexo 5, tá? E as atividades aqui do 5, eles foram parar para dentro do anexo 3, tá? Então, morreu um anexo aí da Lei Complementar.
O que é receita bruta? E aqui eu também queria que vocês prestassem atenção para uma pergunta que eu vou fazer para vocês sobre investidor anjo. Receita bruta para o Simples Nacional é igual para quando eu calculo o presumido? Sim ou não? Quando eu faço o cálculo do lucro presumido, a legislação, a Lei 12.973, ela dispõe que altera o artigo 12 do Decreto 1598, ela dispõe o que é receita bruta para vocês, não dispõe? Agora, a Lei Complementar 123 e a Resolução 94, ela dispõe também para vocês o que é receita bruta, certo? Então, o conceito é igual? Quando eu olho a Lei Complementar e ela dispõe para o Simples Nacional o que é receita bruta, então eu tenho que seguir aquelas regras, certo? Então, lá de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, né, vai ser o quê? A venda de bens, a prestação de serviços, mais as operações em conta alheia, que são as intermediações de negócio. E isso aqui é receita bruta para as empresas do Simples Nacional. Produto da venda de bens, serviços nas operações de conta própria, preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, tá? Então, serão consideradas as receitas auferidas no ano calendário anterior, exceto no ano de início de atividade. Então, aqui, para o Simples Nacional, ele é um pouco resumido, ele é produto da venda de bens, serviços e os resultados em operações de conta alheia, ok? Destacamos que, de acordo com as alterações que teve no Simples Nacional, tá? Receita no mercado interno até o limite de 4.800.000 a partir de 2018, ou ainda os limites estabelecidos para o início da atividade e, adicionalmente, eu tenho que as receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou sociedade de propósito específico, prevista lá no artigo 56 da Lei Complementar, desde que as receitas de exportações também não excedam os referidos limites. Então, hoje, eu tenho que observar o quê? As receitas no mercado interno, né? Aqui hoje até 3.600.000, mas para o ano que vem 4.800.000. Mercado externo, né? Se eu mando para fora, 4.800.000. E isso, óbvio, claro, que é em vista o quê? Ele quer que a empresa do Simples comece a exportar, mandar coisa lá para fora. Então, para que você tenha esse benefício, você pode, então, ter um limite para o mercado interno e ter um limite para o mercado externo, ok?